Não é de hoje que há muitas histórias de pessoas que teriam vendidas a alma ao ser maligno em troca de fama ou riqueza. E o pior é quando vemos coisas estranhas acontecendo com essas pessoas famosas. E mais, tudo ocorre diante de milhões de espectadores. E aqueles que estão acostumados a assistir esses artistas são surpreendidos com seus comportamentos estranhos. E paramos para pensar e nos perguntamos: essas entidades do mal podem mesmas oferecer coisas realmente tentadoras, como fama, riqueza, poder e tudo aquilo que o ser humano desejar? Ao depararmos com essas histórias macabras e essas coisas tão bizarras que acontecem com alguns famosos, que parecem que a única explicação possível a nossas dúvidas é realmente acreditar que tem sim alguma coisa a ver com as forças malignas. Ou por outro lado, podemos passar um bom tempo se informando sobre esse assunto e não conseguir chegar a uma conclusão definitiva e verdadeira. Isso porque nem todo mundo é religioso e acredita nessas forças superiores. Mas, se você quer entender um pouco sobre esse assunto polêmico e despertar-se para a realidade que vivemos, então analise todas as verdades que vamos apresentar. Em quase todos os livros do Novo Testamento na Bíblia, há episódios de pessoas cujas foram possuídas por demônios. E é nos relatos do tempo de Jesus que essas manifestações demoníacas se mostram mais marcantes. De acordo com a Bíblia, havia um homem na sinagoga durante o momento em que Jesus ensinava, na qual foi possuído por um espírito maligno. Quando aquele espírito maligno se deparou diante de Jesus, este se mostrou assustado e, por intermédio do homem possuído, falou. Já em outro relato, Jesus, ao descer do barco junto com seus discípulos, presencia uma cena grotesca. Um homem com o corpo totalmente desfigurado e sangrando, espumando pela boca e completamente enfurecido, com a mente transtornada, sai de um sepulcro e coloca-se em pé de frente do mestre que vinha ao seu encontro. Jesus não dirigiu-lhe palavras. E em um momento lúcido, o homem correu e adorou. Mas logo, novamente, os demônios controlaram seu corpo, ao que Jesus, vendo, repreendia com autoridade. Sai deste homem, espírito imundo. De acordo com algumas religiões, possessão demoníaca é o controle de um ser maligno ou sobrenatural que se manifesta no corpo de uma pessoa. A pessoa, ao ser possuída, demonstra alguns sinais como ter uma força sobre-humana, se automutilar, alteração no tom da voz, agressividade, mudanças de comportamento e personalidade. Esses comportamentos estranhos em uma pessoa acontecem muito em igrejas evangélicas, em que os pastores fazem o chamado exorcismo para tirar os espíritos malignos das pessoas. Mas o que é de admirar é vermos celebridades nacionais com carreira de sucesso e suas fortunas crescendo a cada dia, tendo algo em comum com as chamadas possessão maligna. E o que está só no ocultismo, de repente é revelado aos olhos de milhões de pessoas, comprovando de fato as suas crenças no poder das entidades. Luciana Gimenez. Essa apresentadora está sempre em evidência por trazer assuntos bem polêmicos em seu programa. E a suposta possessão ao vivo que aconteceu com ela foi em seu programa que abordava o ecumenismo, que é uma mistura de várias religiões juntas. O programa começou e tudo ocorria bem, quando de repente os telespectadores depararam com uma situação bem chocante. Os olhos da apresentadora começaram a revirar sem motivo e, agindo de forma estranha, ela desmaiou. Quando você conhecer, um pai de santo, um pastor, um padre, ele tem que ter uma referência. Jesus! Jesus! Senhor! Meu Deus! Observamos com atenção os olhos de Luciana Gimenez antes dela desmaiar.
Ela foi socorrida às pressas pelos médicos e os pastores fizeram orações para ela. Meu Deus! Gente, vamos orar. Vamos orar. Mas o importante é você vir na casa do Pai com a certeza, com a convicção de que hoje Ele vai curar a tua alma. Segundo a assessoria de imprensa de Luciana Gimenez, afirmou que ela teve um mal súbito e queda de pressão. Seja lá o que houve, esse ocorrido ficou muito estranho aos olhos de muitos, e o vídeo ganhou bastante repercussão na internet. Enquanto muitos afirmavam que ela passou mal, outros é que ela havia sido possuída por espíritos malignos, por tratar desses assuntos espirituais em seu programa. Mas Luciana Gimenez, ao ser questionada por um site sobre ela ser possuída por espíritos, ela afirmou: "Não recebi nenhum espírito, não saiu nada de mim, nem vi fantasma." O tema do programa era religiões, e foi muito legal porque as pessoas que estavam lá oraram por mim, me deram vários passes e até me senti melhor. Foi muito gostoso receber tanta energia positiva. Luciana Gimenez não é adepta de nenhuma religião e declara ser agnóstica. Ela conquistou o público brasileiro com suas músicas que parecem inofensivas, que fazem a cabeça de jovens e adolescentes, mas por trás de todo o sucesso de Anitta, histórias de pacto com as forças ocultas. Ela é famosa pelo jeito chocante de ser, muito polêmica. A cantora estarrece o público religioso ao inserir em seus clipes cenas atormentadoras. E diante de milhares de pessoas em um show, Anitta protagoniza uma cena bastante estranha, para não dizer suspeita. Ela simplesmente começa a dançar de uma forma estranha, transtornada, como que se algo tivesse tomado o seu corpo. E no final, ela sai do palco sem ao menos despedir do público. E só lembrando que esse show nem era ela a participante principal. Segundo a assessoria de Anitta, disse que ela infelizmente passou mal. Já os internautas viram esse comportamento de Anitta como uma possessão maligna, pelo fato dela mesma já outrora afirmar que vendeu sua alma ao diabo. O que não podemos negar é que Anitta acredita no poder das entidades e com suas músicas e seus shows ela é sinônimo de sucesso. E a cada clipe ela usa e abusa de insinuações ao lado negro, confirmando a sua ligação com a religiosidade. Ela já nasceu uma pessoa com uma hierarquia alta, chamada Eked. E aí ela tem algumas regalias ali dentro do terreiro. Mas mesmo assim, ela muitas vezes ela tem que deitar para o santo, sem contato nenhum com o mundo externo, fazendo as obrigações do santo, muitas vezes deitada no chão, dormindo no chão, e ela fica recolhida no terreiro. Anitta é adepta do candomblé. Paula Fernandes. A cantora, assim como muitas outras no Brasil, emplacou muitos hits de sucesso e arrasta uma multidão de fãs em seus shows. E Paula Fernandes teria sido possuída durante um show ao vivo. Nas imagens, ela aparece se comportando de uma forma muito estranha enquanto cantava. O que nos deixa mais surpreso é ouvir ela toda desafinada, tipo sem voz para cantar e aparentemente parecendo estar cantando bêbada. Fãs se surpreenderam
pelo fato dela demonstrar um estilo bem comportadinha, e depararam com agora uma Paula que não parecia ser ela que estava ali no palco. Às vezes a pessoa está em um estado de emoção muito grande por causa da música naquele momento e acaba se empolgando além do normal, e isso passa uma impressão ao público em estar possuída por espírito maligno. Mas o pior mesmo é Paula Fernandes dançar tão mal que o povo até confundiu ela estando com o capeta no coro. E a pergunta é, seria mesmo possessão ou uma performance de palco que não deu muito certo? Era isso, né? Tava mais esforçando. Era isso. Pronto, eu acho que eu já te ensinei. Paula Fernandes é a débita do espiritismo. Daniela Mercury. Essa outra cantora também é bem conhecida por seus hits que fizeram muito sucesso e constantemente por exaltar entidades em suas músicas e propagar as suas convicções que fazem os religiosos ficarem em alerta. Com Daniela Mercury também aconteceu um fato polêmico. Em um show, a cantora fez umas cenas estranhas que muitos disseram que ela estava com um espírito. E muitos buscam por explicação. O caso dessa cantora é bizarro, especialmente porque, diferente dos outros artistas, Daniela afirmou em outro show essas palavras. Agora é o seguinte, joga os demônios todos pra cima, porque minha empregada Maria disse que ela não podia ir pra igreja não, porque iam tirar os demônios dela, ela precisava muito dos demônios dela pra viver. Então, usa os demônios da gente, tá liberado usar um pouquinho dos demônios da gente pra viver, porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. E o que pensar desse show em que Daniela Mercury aparece agindo completamente de forma estranha, transparecendo sua suposta possessão diante do público? Qual a explicação para esse comportamento? Talvez seja por isso que Daniela Mercury nunca esteve nas graças dos mais religiosos, ou seja, os cristãos. Eu sou católica de formação, né? E minha fé foi toda pautada no catolicismo. Sou uma católica apostólica baiana, né? Então eu sou também, frequento candomblé. Eu não sou uma pessoa que hoje diga assim, eu tenho uma religião que eu siga. Daniela Mercury é a débita do candomblé. Ivete Sangalo. Com a cantora Ivete Sangalo também aconteceu um fato polêmico. Em um show, ela teve um comportamento estranho que deixou a todos espantados. Ao som de atabaques de candomblé, muitos disseram que ela ficou incorporada por demônios. Agora prestamos atenção ao que ela disse. É o quê? Onde estou? Ivete hoje já zerou. Eu acho que nem eu usaria uma roupa dessa. Ivete hoje quer me tombar. Vocês sabem quem tá aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Quem é que tá aqui? Em uma entrevista, Ivete publicamente disse que tudo não passou de uma brincadeira. Ivete, é verdade que você recebe entidades e os guias do caboclo, eu adoro. No YouTube tem você recebendo no palco, é verdade. Não é verdade não. Não é verdade não. A pergunta é engraçada, mas não é verdade não. Mas o fato é que este comportamento dela no palco ficou bastante estranho, para não dizer suspeito. Ivete Sangalo é a débita do candomblé. É importante destacar que os pastores, até mesmo os membros de uma organização evangélica,
precisam ser orientados de que entre um distúrbio psicológico e uma possessão maligna há diferença. É claro que, evidentemente, não há regras para que se identifique se aquela pessoa está sob um tormento espiritual dominado pelo maligno. Por isso, há necessidade em constantemente o líder religioso estar sintetizado com a palavra de Deus, que é a Bíblia, agir na autoridade de Jesus e estar debaixo da capacitação do Espírito Santo, pois a palavra de Deus, a autoridade no nome de Jesus e a atuação do Espírito Santo se completam em um todo. Estes são os principais requisitos fundamentais para agir diante de uma possessão maligna. É claro que isso não substitui os conhecimentos da área de psicologia, porque os especialistas concluem que há diversas enfermidades psíquicas as quais produzem no indivíduo reações semelhantes à possessão maligna. E como por um líder religioso não ter um conhecimento de psicologia, acabam confundindo os distúrbios do indivíduo como uma manifestação maligna. E essa é a razão para se adotar conhecimentos fundamentais para quando depararmos diante de uma situação que exige o uso do exorcismo, se cabe a Deus em agir sobre essa pessoa ou se Deus encarrega-o para que a psicologia resolve o problema do tal.